quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós já falarmos das notícias do Legislativo, o que aconteceu na Câmara de Campinas nesta última semana. Nós tivemos aqui, Gabriel, na última semana, várias discussões. E uma delas foi a respeito da campanha da fraternidade, que foi tema de debate aqui na Câmara Municipal, uma audiência pública comandada pelo vereador Cecílio Santos, que quer criar a semana no município sobre o tema. Acompanhe. Nosso objetivo hoje, nesta audiência pública, é discutir um projeto de lei que institui a semana do lançamento anual da campanha da fraternidade no município de Campinas. É um projeto que, para ser protocolado e cumprir o rito de tramitação, necessita desse debate, desta audiência pública. Portanto, a gente está iniciando e declarando aberto aqui, então, a audiência pública para discutir esta iniciativa, né, da instituição da semana do lançamento do anual da campanha da fraternidade na Câmara dos Vereadores, na cidade de Campinas. Participaram da discussão membros da organização da campanha da fraternidade e entidades religiosas. A campanha da fraternidade é um modo privilegiado pelo qual a Igreja do Brasil vivencia a Quaresma. Há mais de 5 décadas a gente está presente. Ela anuncia a importância de não separar a conversão dos serviços aos irmãos e às irmãs, à sociedade, ao planeta, à nossa casa comum. A cada ano ela traz um tema, e acho que quem está nos acompanhando se lembra, né? Como um sinal, ela destaca como um sinal de que realmente necessitamos de conversão. E assim, a CS nos convidou durante vários anos a enfrentar realidades brasileiras. E eu acredito que a campanha da fraternidade, eu dizia isso um pouco de modo particular com o Dom Joel, que estava muito preocupado com a campanha da fraternidade desse ano, porque temos, não só dentro da igreja, mas em vários segmentos da sociedade, uma polarização que quebra a fraternidade, que desmonta os caminhos de unidade das pessoas. Então, tem um tema como esse que abre para mais conversas e mais religiões, e de modo especial a sociedade, eu acho que é muito importante. A gente tem que entender que religião não gera discórdia, né? A gente tem feito vários atos interreligiosos, isso é muito bom, porque a gente percebe, Cecílio, vereador, que quando a gente começa a aprender as religiões, elas têm muito mais em comum do que diferenças, o sentido de todas é o mesmo. Então, a gente cresce vendo a campanha, a gente acompanha sempre. É importante, está na vida das pessoas, está na vida de todo mundo, né? Nós, como bandistas, também seguimos o Cristo, seguimos os ensinamentos. Não somos católicos, nós somos cristãos. Então, contem com a gente realmente precisa estar junto, independente de religião. Fazer o bem ao próximo é o que vale. Não interessa ser um bandista, ser católico, o que seja. O vereador Luiz Rossini e o ex-vereador Carlão do PT também participaram da reunião. Lembrando que essa audiência pública, quando trata da criação de datas comemorativas pela Câmara de Campinas, são aí essenciais para que o projeto seja apresentado aqui no Legislativo Campineiro. Agora, uma outra comissão que se reuniu na sexta-feira foi a Comissão da Mulher e discutiu a realidade da violência contra a mulher, os desafios e as políticas públicas existentes para o enfrentamento dessa violência. A comissão convidou várias organizações, entidades, movimentos e órgãos que trabalham com mulheres, além das vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel. A presidente da comissão, que é a vereadora Mariana Conte, lembrou das conquistas que os debates na Câmara têm proporcionado aqui na nossa cidade. Então, nós temos feito aí um debate bastante intenso sobre políticas de renda básica, de auxílio para as mulheres conseguirem ter o mínimo de dignidade para sobreviver esse momento tão difícil que nós estamos vivendo.
Também temos aí uma situação muito difícil que é a discussão, e aí eu acho que esse é um tema sempre presente nas nossas discussões, que é a violência doméstica e familiar, e é um grande desafio no momento em que as relações sociais estão prejudicadas, no momento em que as mulheres estão em isolamento, lembrando que boa parte dos casos de violência contra a mulher, a maioria deles acontece dentro do ambiente familiar, dentro de casa, então essa situação de isolamento também torna mais difícil o Estado, as políticas públicas chegarem a acessarem essas mulheres, né? A gente tem visto uma queda no número de denúncias, contudo, nós temos visto aí, como aconteceu na cidade de Campinas, casos de feminicídio, que é o último evento assim de uma cadeia de violência, de um ciclo de violência que poderia ser evitado, mas isso se apresenta como um grande desafio para as políticas públicas nesse momento, nesse contexto de pandemia. A juíza de direito da Comesp, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, Daniele Galhardo, disse que o poder público tem criado novas ferramentas para a proteção das mulheres, mas a sociedade ainda precisa evoluir como um todo. Foram criados mecanismos, né, como o boletim de ocorrência eletrônico, mas também sabemos, é um mecanismo a mais, mas que não traz toda a solução do problema, porque muitas mulheres não têm acesso à internet, têm dificuldade no preenchimento, porque é realmente uma ferramenta um pouco complexa de solicitação, né, de medidas protetivas, até no compreendimento das informações que estão ali, as prestações, mas são ferramentas que, né, tem que estar disponível. Eu acho até os serviços da rede de enfrentamento, assistência social, o CRAS, os CREAS, tem assim, também se pôr à disposição para ajudar essas mulheres até nisso. Eu não posso ir com você até a delegacia, mas podemos fazer juntos um boletim de ocorrência eletrônico. Então, eu acho assim que o principal é isso, é a união de todos os esforços da comunidade, de toda a rede de proteção, do sistema de saúde, da educação, porque é desde a educação primária que a gente fortalece as mulheres e também já vai desconstruindo o machismo, e da participação de todas para a gente enfrentar a violência doméstica e evitar os feminicídios, que são os casos mais graves, como falou a Mariana, que põe fim à vida de mulheres. Domingas Cunha, que é do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a violência doméstica, ela apontou que a violência doméstica não é a única enfrentada pelas mulheres. A gente sabe que a violência doméstica é um problema muito sério e que aumentou muito, principalmente agora com a pandemia, aumentou demais. Mas também nós temos que começar a discutir essa violência que o Estado causa contra nós. Essa violência de um transporte péssimo que leva as mulheres a ser contaminadas, as mulheres que estão trabalhando em casa, por exemplo, com as crianças dentro de casa, tendo que pagar gente para cuidar, e não tem uma resposta do Estado como fazer nesse caso, não tem uma ajuda financeira. Essa vacina que não sai, as mulheres precisam ser vacinadas, por exemplo, nós precisamos ser vacinadas, precisamos sair, ir para a rua para dar o nosso grito, porque o nosso lugar, a nossa luta tem que ser na rua. Ao final, a presidente da comissão lamentou a falta de representantes da prefeitura no debate, mas elogiou o nível da discussão e disse que os trabalhos continuam. Acho que a primeira coisa é exatamente, concordo com essa sugestão que foi dada, que foi falada pela Guida, que foi falada pela Magali, da gente comunicar à Secretaria, ao Poder Executivo, lamentando a ausência aqui nessa reunião, dizendo que nós achamos importante estabelecer e abrir esse debate enquanto comissão da mulher, né, enquanto parlamentares, enquanto também representantes da sociedade civil e juntamente com esse ofício, a gente encaminhar uma série de questionamentos
e algumas pautas importantes para a gente fazer esse debate com o município. Acho que tem uma questão de fundo e uma questão mais geral, que a gente precisa cobrar do Executivo política de combate à violência nesse momento de pandemia. E a íntegra da reunião você pode conferir no youtube.com/TV Câmara Campinas e ainda no Facebook da TV Câmara Campinas. Falando ainda de comissões, a Câmara estabeleceu os membros da Comissão de Estudos do Campus de Campinas do Instituto Federal de São Paulo. Confira na reportagem de Michel Amorim. Foi definida na Câmara a composição da Comissão Especial de Estudos, que vai analisar e discutir a importância do campus de Campinas, do Instituto Federal de São Paulo, para o desenvolvimento econômico e social da cidade. O grupo será presidido pela vereadora Guida Calisto. Em 2013 se firmou convênio aqui em Campinas, que aí começou a funcionar o campus dos Amarais dentro ali do espaço do CTI. Que funcionou de 2013 até 2018. Aí, em final de 18, início de 19, se encerra as atividades no campus dos Amarais e começa a funcionar somente o campus da região Campo Grande. Fazem parte também da comissão os vereadores Gustavo Peta, Mariana Conte, Paulo Búfalo e Paulo Gaspar. A gente entende que uma cidade como a nossa, com o perfil da nossa cidade, com o acúmulo que a gente tem aqui de pesquisa, de tecnologia, enfim, a importância que se tem a nossa cidade, foi um erro fechar o campus dos Amarais. A gente entende que a gente precisa reativar o campus dos Amarais, a gente precisa fortalecer o campus que hoje funciona lá no Campo Grande e a gente precisa trazer mais um campus para cá, que é na região do Campo Belo também. O Instituto Federal São Paulo é uma escola centenária, fundada em 1909. Possui hoje mais de 60 mil alunos, distribuídos em 37 unidades no estado. A educação prioritária é a tecnológica. Essa comissão de estudo, ela visa isso, ela visa fazer um estudo muito completo mesmo dos impactos que seria o Instituto Federal aqui para a nossa cidade, a importância que se tem, a viabilidade e, enfim, discutir também a pauta da educação pública, da educação universitária e também da educação técnica, A instituição é vinculada ao Ministério da Educação e reconhecida por sua excelência no ensino público. É um instituto muito completo. E a nossa cidade precisa muito. A gente tem um número de jovens, a gente tem um número aí... E o Instituto Federal não atende só jovens, Então, a gente precisa deixar bem explicado isso. Não atende só jovens. Mas, principalmente, a nossa juventude, porque a gente sabe que ela precisa ser inserida também no mercado de trabalho. É um espaço de formação, é um espaço de capacitação. Enfim, é uma política pública extremamente importante para a nossa cidade. E a gente continua por aqui falando do trabalho dos parlamentares, porque o vereador Otto Alejandro quer realizar o reflorestamento com árvores frutíferas e nativas frutíferas lá no Parque Linear José Mingoni, mais conhecido como Lagoa do Mingoni, no bairro Jardim Paraíso de Viracopos. O projeto Gênesis começou a ser colocado em prática em fevereiro na Lagoa do Taquaral e o reflorestamento do Parque Linear faz parte deste mesmo projeto, que conta com a implantação de corredores ecológicos, formação de condutores de visitantes e dos construtores de florestas nos bairros e os construtores de florestas mirim. O vereador Otto Alejandro quer realizar reflorestamento com árvores frutíferas e nativas frutíferas na Lagoa do Mingoni, no bairro Jardim Paraíso de Viracopos. A ideia aqui, nós fizemos uma indicação através do nosso gabinete para a Prefeitura de Campinas, para que a Prefeitura entrasse em contato com o órgão competente para poder fazer um reflorestamento aqui na Lagoa do Mingoni, em torno e em outras áreas aqui dentro do Parque Linear do Capivari, conhecido como Lagoa do Mingoni.
trazer aí o meio ambiente, aumentar toda essa mata aqui dentro, e se faz muito necessário, inclusive aqui nessa frente, onde nós temos muitos pedidos de frequentadores da lagoa, dessa falta de sombra, de sombreamento. Então a gente fez essa demanda aí, essa solicitação, indicação para a Prefeitura de Campinas. As equipes da Fundação José Pedro de Oliveira, responsável pela Mata Santa Genebra, realizaram na última sexta-feira o plantio de 300 espécies nativas no Parque Linear do Capivari. E nós estamos aqui fazendo esse trabalho. A Lagoa do Mingone é uma grande área de lazer para essa grande população, né? E iremos melhorar a qualidade aqui do meio ambiente, né? Dando qualidade, no caso, para os pássaros, né? Tucano, sabiá, que depois que essas árvores, no caso, estiverem formadas, principalmente as árvores nativas, né, que ele possa, aqui possa ser uma ilha, né, de descanso, dele se alimentar, ficar, e também para a sociedade também, né, no caso de estar podendo ver uma peroba, um jequitibá, uma peroba que é uma árvore hoje que está em extinção, né, a peroba, o ipê, né, então isso vai ser muito bom aqui para essa região. Esse frequentador do local fala sobre os benefícios do reflorestamento. Eu acho isso aqui muito, não só eu, mas todos que frequentam aqui, caminham de manhã, à tarde, à noite, é muito lindo, e cada vez mais com essas árvores que vão plantarem agora, né, nesses espaços, muito maravilhoso, e cada vez mais lindo está ficando o parque, né? E é um ar livre, sabemos que isso aí foi um bem para a natureza, para o ser humano, para nós todos que caminhamos, né, que usufruímos desse parque muito gratificante, né? Bom, é o trabalho da Câmara nas ruas, né? Partindo aí das necessidades dos moradores da nossa cidade para fazer os pedidos à Prefeitura de Campinas. E olha só, o parlamentar Rodrigo da Farmadic pediu informações à Prefeitura sobre linha de ônibus ali no Jardim Rosalina. Quem traz as informações é Michel Amorim. O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou o requerimento 723 deste ano, que pede à Prefeitura informações sobre a falta de linhas de ônibus ou alternativos que atendam os moradores do bairro Jardim Rosalina. E o bairro aqui ele recebeu recentemente, nos últimos 2 anos, a melhoria de infraestrutura com a pavimentação do bairro. Era um bairro que não tinha asfalto e hoje tem. E hoje a reclamação principal é que não é atendido por uma linha de ônibus que passe dentro do bairro. Segundo o vereador, atualmente, o morador, para pegar um ônibus, precisa percorrer a pé distâncias consideráveis. São ruas aqui com ladeiras bem íngremes, né? Então as pessoas que moram na parte de baixo do bairro têm que se deslocar, pegar uma ladeira, subir para poder se deslocar ao ponto mais próximo de ônibus. Por isso eu fiz um requerimento cobrando o prefeito de se já há estudos e quando vai ser implantada uma linha de ônibus para atender o bairro. O Jardim Rosalina fica no distrito do Ouro Verde. No requerimento, a gente questiona a Prefeitura se já há estudos para que faça a implantação dessa linha, né? Por isso que nós fizemos esse questionamento, porque os moradores têm nos procurado, nós somos a principal porta de entrada para o poder público, nós somos o elo entre a população e o poder público para fazer essa cobrança. Por isso eu faço esse questionamento para ver se já há estudos. Eu já fiz uma indicação ao prefeito o ano passado, mas agora com a troca de secretariado, o secretário Vinícius Reverete tem nos atendido muito bem, inclusive tem atendido as demandas que têm chegado da população, e essa é mais uma que eu tenho certeza que ele vai atender. Se não há estudos, que seja feito estudos para que seja implantada essa linha de ônibus aqui na região. Os requerimentos apresentados na Câmara de Campinas têm um prazo de até 15 dias para que tenham a resposta do Executivo, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período. Minabreu, vamos falar um pouquinho sobre os eventos aqui da Câmara de Campinas. Daqui a pouco, às 4h30 da tarde, tem reunião de comissão e amanhã à tarde também, né? Isso mesmo. Agora à tarde nós temos a reunião da Comissão Permanente para os Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, que é presidida pelo vereador Luiz Cirilo. E amanhã, 2h30 da tarde, a Comissão Permanente de Assuntos de Segurança Pública se reúne sob a presidência do vereador Major Jaime. E
a gente conta um resumo aqui no Notícias do Legislativo. Tá certo, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo. Até amanhã com mais informações. Até amanhã.